Bom, título, separatismos no Cáucaso, tá certo aí, já puseram, né, o título. Primeiro eu vou dar uma geral, né, do que é o Cáucaso, tá? Não adianta nada a gente falar da região, né, e não explicar o que é essa região, tá? Então, ó, eu coloquei um mapa, tá, para a gente poder localizar. Ó, aqui é a Rússia, para cima que tudo continua Rússia e vai até lá no Extremo Oriente, lá, né, perto do Japão, da China, tá? Território gigante. O Cáucaso é isso aqui, pessoal, é essa área aqui, ó, tá? Ele envolve esse pedaço sul da Rússia, ele envolve a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, certo? Seria essa região, e o nome Cáucaso, ele faz referência a uma cadeia montanhosa, tá? Que é o limite entre a Rússia e aqui embaixo, pessoal, ó, Turquia, aqui nós temos a Síria, aqui nós temos o Iraque e aqui nós temos o Irã. Então, na realidade, essa cadeia montanhosa do Cáucaso, ela faz um limite natural, tá, entre Rússia e Oriente Médio, beleza? Então, na frente de Cáucaso, ó, pode colocar aqui, ó, a gente vai falar da região em si primeiro, tá? Na frente aí de Cáucaso, pode pôr assim, ó, cadeia montanhosa que representa o limite natural entre a Rússia e o Oriente Médio. Beleza? Então, assim, o Cáucaso é uma região onde nós temos uma cordilheira montanhosa, tá? E essa cordilheira montanhosa, ela faz esse limite entre Rússia e Oriente Médio, tá? E, para ajudar bastante, nessa região, nós temos 3 países, ó, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, tá? 3 países que têm problemas separatistas, tá? Esses são os problemas, ó, Ossétia, Abcásia, Nagorno-Karabakh, que a gente vai acabar falando, né, nessa aula, tá? Só para falar 2 outras áreas que estão destacadas aqui, ó. Transnistria, tá? É uma fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia. Já houve a declaração de independência dessa região, que obviamente não foi reconhecida, tá? E existe um conflito nessa área, certo? Moldova ou Moldávia era uma república da União Soviética, Ucrânia era uma república da União Soviética, tá? Crimeia. Crimeia, pessoal, se não me engano, eu falei para vocês no ano passado, na aula de atualidades, né? E eu falei sobre as questões envolvendo Ucrânia e Rússia com relação à Crimeia. A Ucrânia tinha a posse da Crimeia até 2014. No ano de 2014, a Rússia anexou a Crimeia ao seu território, tá? Olha, o Mar Negro aqui, a Crimeia seria uma região estratégica, né? E a Rússia acabou anexando, tá? Geórgia, Armênia e Azerbaijão também eram repúblicas que pertenciam à União Soviética, tá? Nós vamos falar de União Soviética na aula da parte da manhã, né? Não sei se na sexta-feira, mas na frente B a gente vai entrar nesse assunto, beleza? Vamos colocar agora, pessoal, ainda dentro de Cáucaso, tá? As características da região. Então pode por aí, ó, características da região do Cáucaso, certo? Vocês viram que essa quarentena fizeram eu aprender a mexer no PowerPoint, né? Fiz uns negócios mais style, né? Mas você já não sabia? Na realidade, eu tinha preguiça de fazer esses negócios. E para eu fazer o slide do jeito que era com aula presencial, não ia dar muito certo. Então eu tive que fazer uns negócios diferentes, entendeu? Entendi. Ficou melhor, eu achei. Fica mais claro, né? Não sei. Para fazer uma aula online, eu acho que fica mais claro.
Então pode pôr aí, Sim. ó, características da região. Primeira característica, pessoal, olha só, tá? Para ver como que a gente chama a região, né? A gente chama de barril de pólvoras. Vocês vão entender o porquê. Tem muito estudioso, tá? Que fala que hoje a região mais tensa de geopolítica é aqui, tá? Mais até do que Israel-Palestina, para vocês terem uma noção, certo? Então, ó, primeira característica, conflitos separatistas, étnicos e religiosos. Pode colocar na frente. Avisa aí a hora que puder falar, gente. Coloca na frente aqui, tá? Na frente de religiosos. Aí explica. Pode falar? Pode falar? Ó, põe assim então, pessoal. Diversidade étnica. Diversidade étnica entre Geórgia. Diversidade? Isso, diversidade étnica entre Geórgia, Armênia, ó, tá aqui os nomes, tá, ó, Armênia, Azerbaijão, tá aqui, Azerbaijão, e Rússia. Armênia, Azerbaijão e Rússia. Beleza? Esse então é o primeiro. Segunda característica, pessoal. Aí que começa, tá, a ter mais problema ainda. Porque olha só, Israel, Palestina, nós não temos recursos minerais, tá, de grande quantidade. Aqui no Cáucaso, pessoal, a gente tem um monte de recurso, tá? Então pode pôr região rica em recursos minerais. Região rica em recursos minerais. Aí põe na frente, pessoal, os recursos que a gente tem. Quando eu falo minerais, eu posso me referir a minerais metálicos, ou eu posso falar também de combustível fóssil. No caso, tem os dois aqui, tá? Então pode pôr aí, ó, petróleo, gás, principalmente o gás, tá? O Azerbaijão é uma das maiores reservas de gás do mundo, tá? Então o Azerbaijão tem muito gás natural, tá? Então, ó, petróleo, gás, carvão, ó, tem os três combustíveis. Carvão tem muito aqui na Geórgia, tá? Petróleo, gás, carvão e minerais metálicos. Aqui aconteceu um negócio que é curioso. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Quando eu falei lá da região andina, tá? E quando eu falei de dobramento moderno, lembra? Dobramento moderno, e eu comentei também sobre escudo cristalino, basicamente. Né? Os combustíveis fósseis é porque aqui tem bacias sedimentares, tá? Principalmente no litoral, tanto do Mar Cáspio quanto do Mar Negro, né? Agora, quando eu falei de dobramento moderno e escudo cristalino, se não me engano, a gente estava até em aula presencial, né? Acho que a gente ainda estava em aula presencial. Eu comentei que a área de dobramento moderno não tem recurso mineral, mas, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer que no movimento das placas tectônicas, algumas áreas que eram escudos cristalinos, elas começam a ter um crescimento de novo, tá? E pode ter sim, por exemplo, dobramento moderno com intrusões, né, que seriam áreas com alguns tipos de recursos minerais metálicos, tá? Acontece isso nos Andes, né? A gente tem ali a região andina e tem, por exemplo, cobre
na Bolívia, no Chile. Aí você fala, pô, mas como que surgiu o cobre? É porque havia cobre anteriormente e quando as placas jogaram os Andes, né, para a região onde eles estão hoje, subiu montanha. E aquelas reservas de cobre já tinham sido formadas, tá? O Cáucaso é semelhante, pessoal. O Cáucaso ele é um dobramento moderno, mas antes de ter virado o que virou o Cáucaso, nós tínhamos escudos cristalinos aqui, certo? Então tem minerais metálicos que foram formados lá atrás e que hoje eles estão no meio desses dobramentos modernos, tá? Do Cáucaso. Então a região ela é meio que privilegiada, tá? Tem tudo, né? No caso, se a... Peraí que eu já vejo aí, gente. Tá travando aí, João? Travou, Travando um pouco, né, Zão? travou o quê? A minha voz? É a sua voz. Aqui não tá travando, não. Não. Internet ruim, já vi. Aqui também não. Que não Aqui em travou. casa também não. Ah, então tá bom. Ô, peraí, Agora voltou. foi o João e o Vitor. Vitor. É. O, E o Juan, um pouco. o Juan também, que agora eu vi aqui. Onde que vocês perderam? Que aí eu volto a explicar. João. Dezão, o que é pra colocar? Não, O aí, Pedro tá na praia. eu tô vendo aqui o João onde que ele perdeu. Peraí, que aí eu vou falar pra vocês perderem. Você tava explicando da montanha, da quebra da... Tem mineral metálico ali no Cáucaso. É. Eu tava falando que tem mineral metálico aqui, né, no Cáucaso. Pedro, desliga o microfone. Pedro, desliga esse som de mar aí da praia. O Pedro tá no meio de um vendaval lá na casa dele. Mas tá uma ventania do cão mesmo. Tá mesmo. Aqui em Ribeirão também tá ventando pra cacete. Ô, Dezão, o Cauê parece velho falando, não parece? Não, tá uma ventania Ah, do meu, cão também. meu vô fala. Dezão, depois você só me fala o que você falou, porque você falou em região rica em recursos. Foi aí que eu parei, aí eu perdi o outro. Recursos minerais. Recursos minerais. Aí você pode pôr na frente, ó. Combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão Sim, eu já tinha colocado. e minerais metálicos. Colocou? Sim. Tá, não, é isso, tá? Aí eu tava explicando, certo? Eu tava explicando que mesmo sendo dobramento moderno, tem esses minerais metálicos aqui, porque tem intrusão desses minerais lá atrás e o dobramento que foi formado agora, recente. Agora que eu digo era Cenozoica, tá? Mais recente, beleza? Beleza. Mais ou menos semelhante nos Andes, tá? A terceira, pessoal, característica aqui da região, ó, a gente já viu duas, pode pôr a terceira, área estratégica. Área estratégica. E por que que essa área, pessoal? Estratégica pra quê? Oi? Não entendi. Cauê? Você que falou? Não sei. É estratégica pra quê? Ah, então, ó. Por que que é uma área estratégica? Dá uma olhada. Nós temos aqui o Mar Negro, nós temos aqui o Mar Cáspio, tá? Então, o Cáucaso, ele tá entre esses dois mares, tá? E, principalmente, pessoal, quando você tem o Mar Negro, passando por aqui, ó, aqui parece que tá grudado, mas na realidade tem tem um estreito aqui, né, que é o de Bósforo e o de Dardanelos, que você atravessa, tá, passando pela Turquia, você chega no Mar Mediterrâneo e aí vai embora, certo? Então, assim, a saída do Mar Negro dá literalmente para você chegar até o Oceano Atlântico. E o Mar Cáspio, pessoal, quando você entra aqui no Mar Cáspio, você entra em regiões internas aqui da Ásia Central, tá? Você chega em regiões da Rússia, você chega ali até próximo ali de Paquistão, então você chega em regiões internas da Ásia Central. Então é uma área estratégica, tá? Pode pôr na frente, põe assim, ó. Ligação entre os mares Negro e Cáspio. Tá aqui o nome, ó. Cáspio.
só uma curiosidade. O Mar Cáspio e o Mar Negro, eles são salgados. Então havia saída para o mar, né, para um oceano primitivo, tá? Mais uma prova de que aqui nós tivemos a junção, tá, dessa parte com essa parte. Por isso que aqui a gente tem placas convergentes, beleza? Desse lado, ó, placa que vem daqui, formou montanha aqui e juntou, e aí fechou os dois mares, tá? Eles são salgados, só que eles são mares fechados, beleza? Entenderam isso? Pode seguir? Vamos ver o primeiro caso? Pode. Isso, então, ó, vamos ver o primeiro caso aqui da região do Cáucaso, tá? Pode colocar aí, ó, olha o nome é meio, aliás, o nome é bem esquisito, ó, Abcásia, pode pôr aí, ó, Abcásia. Já volto lá no outro mapa, só para vocês verem onde que fica, tá? No mapa um pouco maior, ó. Dezão, tá dentro de Cáucaso? Tá dentro de Cáucaso, isso, ó, dentro de Cáucaso. Tá. Abcásia. O que é esse trem? Como assim, Laís? Pode abrir o microfone, fica mais fácil, Laís. Tá. Lá está de rolo, né? O que é esse HG? É Mercúrio, Pedro? Você tá arrumando, filho? Risada de velho de 60 anos do outro. Apertei errado. Que é esse trem, gente? Abcásia. Eu não copiei o nome. O que é Abcásia? Ele vai explicar agora, filho. Eu vou explicar. Então, mas tá dentro de onde? Não, tá dentro de Cáucaso. Agora tá tudo... Uai. Ô, Laís, tá tudo dentro disso, ó, de separatismos no Cáucaso. Esse é o tipo. Ah, tá. É tipo outro Primeiro tipo. eu falei as características da região, agora eu Sim, vou falar os querido. casos. O primeiro deles, Abcásia, tá? Ah, tá bom. Obrigada, viu, pela Beleza. explicação. Ó, eu vou aumentar aqui. Pessoal, no mapa maior, a Abcásia é esse negócio aqui, ó, tá vendo? É um pedaço da Geórgia, tá? Tá dentro da Geórgia e é uma região que quer se separar, tá? Então, ó, eles têm até bandeira própria, já chegaram a declarar independência, tá? Então, ó, é aqui, essa área da Abcásia, só que não é uma área independente, é uma área pertencente ao país Geórgia, beleza? Lembra? Dezão, pera aí que eu acho que a Laís saiu sem querer, eu acho. Tá, beleza. Só uma curiosidade, lembra que eu falei pra vocês de... Ô, Dezão, Oi? essa Abcásia quer se tornar independente da Geórgia? Isso, mas peraí, que a gente já vai ver com calma, ó. Já vou falar aqui da Ok. cronologia, entendeu? Certo? Já vou falar com calma. Peraí. Ah, tá. Por enquanto só põe aí, a Abcásia, essa é a bandeira. Pode continuar, Dezão. Ela tá aqui. É que apareceu uma mensagem que ela tinha saído. Tá, beleza. Lembra que eu acabei de falar pra vocês, ó, que essa região aqui é uma região de elevadas altitudes, por causa do Cáucaso? Olha aqui, ó, tem um monte na Geórgia, tá? Que chama Shikhara, tá? Vai saber se é assim que fala. Tem 5.068 metros, é extremamente alto, tá? É assim, é quase o dobro de qualquer maior montanha que tem aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, tá? Então é uma área muito alta. Beleza? Então pode seguir. Abcásia. Cronologia, pessoal, tá dentro de Abcásia agora, hein? Nós vamos falar desse caso, tá? Cronologia. Primeira, pessoal, pode copiar isso, ó. De 1992 a 1994, tentativa de independência e guerra contra a Geórgia. Ó, pode pôr o tracinho, apoio da Rússia, grifem, apoio da Rússia.
Pode ir? Não. Não. Beleza. Grifa aí, hein? Apoio da Rússia. Vocês vão entender por quê na hora que eu chegar numa guerra da Ossétia, tá? Vai ser meio que um troco da Geórgia, certo? Pode ir agora? Pode. Pode? Pode. Tá, olha só, pessoal. O motivo, tá, da independência, alguém me perguntou aí, né, por que eles querem separar, né? O motivo é étnico, certo? Então, pode puxar uma setinha aqui desse item e pode colocar aí, ó, diversidade étnica Seta onde? desse item aqui, ó. De qualquer lugar desse item, tá? Puxa daqui, né, de contra a Geórgia, tá? Para não puxar daqui de Rússia, que senão ia ficar meio esquisito. Então pode por aí, ó. Diversidade étnica entre ó, aí põe esse nome, ó, entre a Abcásia, tá aqui, ó, e a Geórgia. Diversidade étnica entre a Abcásia e a Geórgia. Pessoal, é um emaranhado étnico, tá? Só para vocês entenderem. Os caras da Abcásia, tá? A etnia deles é a etnia dos Abcáses, tá? E os caras da Geórgia, eles são os georgianos. Então, gente, é algo como se fosse assim, ó, só para você pensar. Tipo, é o brasileiro, tá? Contra o cara do Suriname. Não tem nada a ver um com o outro. Deu para entender? Eu não vou nem falar o brasileiro com o Paraguai, porque a gente fala que é latino-americano, tá? O cara do Suriname, ele é meio que descendente da Holanda, né? Tem aí uma ascendência holandesa. Então é como se fosse Pedro, isso. microfone. Tá Desculpa, Dazão. Tá tendo um chiado aí. Ó, então é como se fosse isso, certo? É etnia completamente diferente. A religião, pessoal, os caras da Geórgia, eles são católicos, os caras da Abcásia são católicos, então não é uma guerra religiosa, é mais étnica mesmo, tá? São totalmente diferentes. Agora, a grande questão é isso aqui, né? É o apoio da Rússia. Vamos pegar o contexto, ó, 92, nós tivemos a independência da Geórgia em relação ao URSS, tá? Então a Geórgia se transformou em país independente. Ela pertencia ao URSS, tá? Óbvio que a Rússia não gostou da ideia, porque ela começou a perder territórios, ela perdeu 14 territórios, a Rússia perdeu. A Geórgia foi um deles, né? Na independência da Geórgia, a Abcásia, ela acabou entrando no bolo e falou, opa, peraí, se a Geórgia decretou independência, eu também vou decretar independência, tá? A Geórgia não aceitou e teve uma guerra entre Geórgia e Abcásia. Como a Rússia havia perdido o território da Geórgia, a Rússia apoiou quem? A Abcásia. Lógico que a Geórgia ficou putaça por causa disso, certo? Então pode colocar aqui na segunda setinha desse item, pode pôr assim, ó, o apoio russo ocorre devido à independência da Geórgia, no pós-URSS. Pessoal, o fim da União Soviética representou
um emaranhado de tentativas de independência e um monte de guerra. Por isso que eu estou colocando que as guerras no Cáucaso elas são muito sérias, tá? E detalhe, né? Como eu falei, não há resolução, tá? Por exemplo, essa fronteira aqui, pessoal, ó, essa fronteira aqui é estritamente controlada. Você tem tropas, como a Abkhazia pertence à Geórgia, você tem tropas aqui na fronteira e os cidadãos da Abkhazia, eles não podem transitar livremente para a Geórgia, tá? Apesar de ser dentro do mesmo país. Tá? É como se fosse assim, ó. O Rio Grande do Sul quer se tornar independente do Brasil. Aí vai tropa lá para o Rio Grande do Sul, fecha a fronteira e fala, ó, vocês não podem mais sair daqui, a gente vai controlar esse território agora de maneira, né, autoritária. Seria mais ou menos isso, tá? Só para vocês entenderem. Tá? O negócio é ferrado. E, como eu disse, a gente sempre fala que russo é retardado, né? Que russo é meio maluco, que não tá nem aí, que não mede consequências, né? As coisas são meio esquisitas lá na Rússia. Pessoal, se tem alguém que é mais retardado ou até pior do que o russo, é o cara da Geórgia, tá? Os caras da Geórgia, eles não têm medo, literalmente, tá? De nada. Tanto é que talvez aí o maior expoente da União Soviética, o Stalin, ele não era russo, ele era da Geórgia, tá? Então só para entender, né? O carniceiro do Stalin, ele era da Geórgia, tá? Então os caras da Geórgia estão mais retardados que os russos, beleza? Segundo item da cronologia. Olha como a coisa vai pegar aqui, pessoal. 2008, reconhecimento da Rússia sobre a independência da região. Na prática não significa nada, porque precisa ter o reconhecimento de um monte de país para virar independente e tudo mais, tá? Só a Rússia que reconheceu, mas um ou outro país do mundo aí deve ter reconhecido. Então, na prática, a Abkhazia não é independente. Mas é lógico que quando a Rússia reconhece a independência da Abkhazia, lógico que eles estão cutucando a Geórgia, concorda comigo? Tá? Então coloca aí, ó, 2008, reconhecimento da Rússia sobre a independência da região. Ó, e não é coincidência, tá? Não foi do nada que eles reconheceram, ó, tipo, o negócio foi em 94, aqui o reconhecimento foi em 2008. Eu vou avançar um pouco, peraí que a gente já vai colocar um negócio aqui, ó, nesse último item, tá? Eu só vou avançar um pouco para vocês perceberem uma coisa, ó. Ossétia do Sul tá na Geórgia, tá? Ó o rolo. Ó, o que aconteceu em 2008? Guerra da Ossétia. A Guerra da Ossétia foi a Geórgia basicamente contra a Rússia, tá? Então, ó o ano, 2008, tá? Não foi à toa, tá? Foi no mesmo ano. Por isso que eu falei para vocês grifarem o apoio da Rússia. Então aqui, pessoal, ó, nesse item aqui de 2008, pode puxar uma setinha e escreve assim. O desdobramento Onde é pra pôr? aqui, ó, nesse item de 2008. Tá. O desdobramento do reconhecimento russo, o desdobramento do reconhecimento russo desencadeou o início do rompimento, das relações entre Rússia e Geórgia. Beleza?
Põe um asterisco aqui, pessoal, só para a gente terminar a Abkhazia. Pode falar? Pode. O asterisco é onde? Aqui, ó, depois desse item. Pode colocar aqui o asterisco. Para a gente terminar a Abkhazia. É só para falar a situação atual, tá? Pode falar? Pode. Pode? Pode. Pode. Tá, põe assim, pessoal, ó. Atualmente, a fronteira só para vocês não terem que escrever de novo, Abkhazia e Geórgia, eu vou falar fronteira interna, que é essa, tá, gente? Ó, é essa fronteira, não é a fronteira com a Rússia, não, tá? É essa fronteira, tá? Então põe assim: atualmente a fronteira interna é controlada pela Geórgia e não há, esse A é de haver, tá? E não há oficialmente a independência da região. Como eu disse, o reconhecimento da Rússia, tá, não representou nada. Você precisa ter reconhecimento, né, em geral dentro da ONU, tá? Então é uma área que não tem uma resolução, tá? Ainda está em aberto, beleza? Coloca só o subtítulo, é a próxima região, ó, que a gente vai ver, Ossétia do Sul. A bandeira aqui da Ossétia, e aí eu mostro aqui, né, de novo, ó, e é na Geórgia de novo, tá? O rolo é de novo com a Geórgia. Por isso que eu falei para vocês, tá? Geórgia, os caras são meio carne de pescoço, tá? Ossétia do Sul, aí pode colocar aqui subtítulo, aí a gente vai fazer a mesma coisa, cronologia e tal, mas aí eu falo na semana que vem. Beleza? Certinho? Beleza. Beleza, Dragão. Cancelar esse trem aqui. Beleza.